Divergência de um campo vetorial. Já vimos que a combinação símbolo da derivada parcial em relação a x vezes o i, símbolo da derivada parcial em relação a y vezes o j e símbolo da derivada parcial em relação a z vezes o k, dá uma combinação linear denominada nabla e é utilizada para facilitar as notações quando se definem alguns elementos na área vetorial. Então, vamos ver aqui a definição da divergência do campo vetorial. Então, seja f de x, y, z, em que as funções escalares são f1 de x, y, z vezes o vetor i, f2 de x, y vezes o vetor j e f3 de x, y, z vezes o vetor k. E esse campo vetorial está definido no domínio D, e vamos supor que as derivadas de primeira ordem em x, y e z de cada função escalar existem. Então, a divergência do campo vetorial f nesse domínio, que vamos representar por div de f, é o produto escalar do gradiente do nabla pelo campo vetorial, e vai ser dado da seguinte forma. Então, aqui nós temos a configuração do nabla e aqui o campo vetorial. Fazendo o produto escalar, nós vamos obter, então, a derivada do f1 em relação a x, i vezes i vetorial e i dá 1, então sobra apenas a derivada da função f1 em relação a x, a derivada do f2 em relação a y e j vezes j tem escalar 1, então sobra apenas a derivada do f2 em relação a y, e do mesmo modo, esse termo, símbolo da derivada direcional em relação a z vezes o f3 vai dar a derivada de f3 em relação a z. Portanto, o divergente de um campo vetorial é a soma das derivadas parciais de f1 em relação a x, f2 em relação a y e f3 em relação a z. Vamos ver um exemplo. Encontre a divergência da função, o divergente da função x quadrado mais y vezes o vetor i, y mais x quadrado vezes o vetor j e xy vezes o vetor k. Como nós precisamos das derivadas parciais de f1, f2 e f3 em relação a cada uma x, y e z nessa ordem, nós temos f1 é x quadrado mais y, a derivada parcial de f1 em relação a x é 2x, a derivada parcial de f2 em relação a y é 0, e a derivada parcial de f3 em relação a z é xy. De modo que o divergente deste campo será, então, 2x mais 0 mais xy, ou seja, 2x mais xy. A interpretação física da divergente é a seguinte. Considere um fluido que tem a função densidade dada por x, y, z e t, e a velocidade é v em x, y, z e t. Aí o fluxo ele tem, digamos que seja o U igual a densidade vezes a velocidade. E na mecânica dos fluidos, na equação de continuidade, a divergente de U é a taxa de variação da densidade em relação ao tempo. Isso quer dizer que a densidade varia em relação ao tempo, e essa taxa de variação é dada pelo divergente de U. Então, nesse exemplo, quando a divergência for positiva em um ponto do fluido, a densidade diminui com o tempo, isto é, o fluido aumenta de volume. Caso a divergência seja negativa, ocorre o contrário, então o fluido diminui de volume. Outro vetor importante no cálculo vetorial é rotacional de um campo vetorial. Então, seja f de x, y, z o campo vetorial em que as funções escalares são f1, f2 e f3. A função escalar f1 tem derivada parcial em relação a x, a f2 tem derivada parcial em relação a y e a f3 tem derivada parcial em relação a z.
e suponhamos que essas derivadas existem. Então, o rotacional de f é o produto vetorial das componentes do nabla com as componentes do campo vetorial f. Assim, o produto vetorial é dado pelo determinante, em que a primeira linha vão as componentes i, j, k, os vetores i, j, k. Na segunda linha, os componentes do vetor nabla. E na terceira linha, as componentes do campo vetorial. Vamos resolver o determinante agora. Então, vamos, para resolver o determinante, deixar fora a primeira linha, a primeira coluna. O i é o elemento comum, então ele vai multiplicando a diferença da derivada de f3 em relação a y com a derivada de f2 em relação a z. Mas, aqui nós trocamos o sinal e invertemos os termos que estão dentro do parênteses. Deveria ficar derivada de f3 em relação a x menos derivada de f1 em relação a z e fora menos. Então, trocando o sinal, a linha, o elemento que pertence à intersecção da primeira linha e a segunda coluna é o j. Então, vamos fazer a derivada em relação a z do f1 menos a derivada em relação a x do f3. E, finalmente, na terceira linha, na primeira linha e terceira coluna, o k é o elemento comum, então ele multiplica a derivada do f2 em relação a x menos a derivada do f1 em relação a y. Essa é a fórmula, então, que dá o rotacional de um campo vetorial. Vamos ver um exemplo. Vamos encontrar o rotacional do campo vetorial x² mais y vezes o i, x mais z² vezes o j e xyz vezes o k. O f1, então, é x² mais y, o f2 é x mais o z² e o f3 é xyz. As derivadas parciais de f1 em relação a y dá 1, f2 em relação a x também é 1, e f3 em relação a x é o yz. f1 em relação a z é 0, a derivada de f2 em relação a z é 2z, e a derivada do f3 em relação a y é o xz. Agora, essas derivadas vão ser colocadas na fórmula obtida para o rotacional. Então, a derivada parcial de f3 em relação a y é o xz, menos a derivada de f2 em relação a z, que é o 2z, vezes o i. A derivada de f1 em relação a z, tá aqui, é o 0. E a derivada do f3 em relação a z, está aqui, é o x, é o yz, vezes o j. E mais a derivada do f2 em relação a x, derivada do f2 em relação a x é 1, menos a derivada do f1 em relação a y, que a derivada do f1 em relação a y é 1. Então, finalmente, o rotacional deste campo é xz menos 2z vezes o i, menos yz vezes o j e mais o 0. A interpretação física do rotacional. O rotacional é um campo vetorial que aparece em várias situações da física. Por exemplo, na interpretação da velocidade na mecânica dos fluidos e na análise dos campos das forças eletromagnéticas. O rotacional de um campo de vetores, que representa a velocidade de um fluido, está relacionado ao fenômeno da rotação do fluido. Isto é, o fluido girando em torno de um ponto, a velocidade do fluido girando em torno de um ponto tem relação com o rotacional do campo de velocidade neste campo vetorial. Existe, então, uma relação rotacional entre os aspectos rotacionais e o movimento. Vamos supor aqui, seja F um campo de vetores e que esse campo F representa a velocidade de um fluido e consideramos uma partícula situada em um ponto, vamos dizer, digamos nesse ponto aqui XYZ. As partículas situadas na vizinhança desse ponto, elas tendem a rodar em torno do vetor
que é o vetor rotacional. E o comprimento desse vetor, a intensidade desse vetor, será o valor da velocidade com que as partículas se movem em torno desse eixo. Assim, suponhamos que uma partícula esteja girando em torno desse círculo azul, em torno da circunferência azul, ela desenvolve uma velocidade e a intensidade dessa velocidade será dada pelo vetor rotacional. Ela será igual ao módulo do vetor rotacional. Então, assim nós finalizamos o estudo dos elementos que são bastante usados no campo vetorial, que são o gradiente, o divergente e o rotacional, e vimos também a sua representação geométrica e uma interpretação física para cada um deles.